parábola ou a história ou algo real, né? Sobre Lucas 16, né? A história de Lázaro e o homem rico. Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, eu só fiz isso para instigar um pouco vocês. Essa é a live número 2 desse assunto de Lucas 16 que a gente já começou alguns dias atrás. Demorou um pouquinho porque eu viajei, mas é a história de Lázaro e o homem rico, né? Então, nós já caminhamos um pouco sobre isso, né, Dani? Sim. Mostrando que é uma história, que o Senhor usa nomes de verdade. E nós vamos continuar hoje a nossa leitura e estudo sobre esse tema. Exatamente. Tem algumas coisas que nós temos que considerar ainda, né, Gui? Que é o término do aspecto histórico, né? Porque essa é uma história, nós vimos que não é uma parábola. E nós lemos até o versículo 25, agora vamos continuar com a graça de Deus dessa vez. E depois tem ainda o assunto das analogias presentes dentro dessa história real. E nós vimos também na primeira live, Gui, que a analogia ela é diferente da parábola nesse sentido. A parábola, como um conto de natureza, vamos dizer assim, para melhor entendimento de uma verdade, ela nem sempre precisa ter uma literalidade por trás. Ela tem uma história que fala de um assunto comparando a outro, mas às vezes o próprio assunto que é tomado como protótipo, ele não é algo literal. Por exemplo, os crentes que encontrarão o Senhor na sua vinda não serão só 10 de verdade, como as 10 virgens, né? Sendo 5 prudentes, 5 nécias. Tem muito mais crentes. Mas ali, a exemplificação que o Senhor dá para comparar uma verdade, falando em paralelo, né? Ele toma um assunto para que sirva de ensino, sem necessariamente ter uma literalidade por trás. Esse ensino que ele dá vai remeter uma verdade que ele quer expressar por linguagem comparativa, sem ter um fundo histórico. Agora, a analogia não segue essa mesma natureza. Nós vimos, por exemplo, que Paulo fala da analogia de Sara, Agar, Ismael e Abraão. E aí ele fala, estas coisas são análogas, são uma analogia. Só que as coisas análogas, o que é uma analogia? O que é uma fala por analogia? Analogia significa falar de novo, ou é uma história que se repete. Então quer dizer, havia literalmente um Abraão, literalmente uma Sara, um Agar e um Ismael. E aí Paulo fala, assim também há literalmente agora os filhos da lei, os filhos da graça. Há a fé e há a promessa, há a lei e a escravidão. Então você vê que por trás dos personagens históricos há um ensino repetido com base na história. E isso não quer dizer, né, que anulou-se a história. Então a mesma coisa que na história do rico e Lázaro, é uma história que contém analogias. Hoje, se o Senhor permitir, nós vamos ver o restante da história literal e na próxima live nós vamos falar da analogia e introduzir o assunto da Guiena. A Guiena, que é o que a gente chama de inferno, né? Isso que mesmo. É a tradução das 4 palavras que a gente caminhou. Gente, essa aqui é a live número 6, se eu não me engano, né, Dani? Eu acho que 5 ou é 6? Tá alguma coisa assim. número 6 agora. Número 6. São vários. Então, a gente faz ao vivo aqui. Tem alguns assuntos que pode ser que a gente fale e fique voando para alguns irmãos, mas é porque a gente já está na 6ª live. Ou 5ª ou 6ª, eu não lembro direito. Algum irmão pode ajudar a gente até nisso. Mas vamos orar? Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde. Amém. Senhor, nós gostaríamos de ter feito essa live ontem à noite, né, com mais irmãos, online, como a gente sempre fez nos últimos dias. Verdade, não deu porque eu estava meio doente. Mas nós te agradecemos por essa oportunidade de nós fazermos a live agora à tarde. Amém, Pai. Né, e de todos os irmãos que estarão conosco agora e os irmãos que estarão assistindo depois. Né? Obrigado pela tua palavra, pela tua vida em nós, pelo seu amor. Senhor. E que a gente possa realmente desfrutar, assim, né, da tua palavra, né, ser desafiado, né, a ler mais as Escrituras, a se inspirar mais nas Escrituras, a buscar mais realmente conhecer o Senhor através da palavra. Amém, em nome Senhor. de Jesus, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Nós havíamos parado, Gui, no capítulo 16 de Lucas, no versículo 25, se eu não me engano. E nós vamos continuar hoje, porque tem algumas coisas que devemos... Como dizia o saudoso irmão Gino, ficou tinta no tinteiro. Lucas... Ficou coisas para serem consideradas. Lucas 16. Acho que sumiu ali.
Não, eu coloquei, tô mexendo aqui. Lucas 16, versículo 25. E aí hoje nós vamos tocar em algumas coisas que o Gui já tinha levantado na última live, né, na live 5. Pelo que minha memória não me falha, foi a live 5 que a gente fez da última vez. Essa aqui é a sexta mesmo, né? Mas se qualquer coisa, algum irmão nos ajuda aí para lembrar. Vamos então continuar considerando. Lembrando, tá, como o Gui falou, nós estamos na sexta live, gente. Tem coisa aqui que se você não pegou, volta lá atrás, assiste depois, para você entender o que a gente vai estar falando aqui. Porque, bom, a sexta live até agora, e cada live tem pelo menos 1h30. Então, assim, não dá para repetir tudo aqui, né? Talvez vai ter coisa mesmo que não vai ter como abordar tudo desde o início. Mas uma das coisas que a gente viu, por exemplo, aqui é uma história real. Nós vimos, para o assombro de alguns, que o rico é alguém salvo, né? E que ele não está ali no inferno, porque o inferno não foi começado, não foi inaugurado ainda o inferno. E nós vimos que eles estão naquele cenário que nós já descrevemos no primeiro vídeo aqui, com aquele mapa geográfico da dimensão espiritual, e eles estão todos dentro do Hades, que é o equivalente a Sheol no hebraico, né? Que é aquele lugar do mundo dos mortos. E ali dentro está o paraíso, separado por um abismo, que é o Tártaro, nós já falamos do Tártaro também, e tem ali a região de tormento, de destruição, do Abaddon, né? E aí, então, agora, depois de descobrir essas coisas de forma histórica, literal, vimos que o rico é salvo e que o rico está ali não porque ele foi alguém perdido, porque a condição que Abraão coloca é que ele recebeu os bens em vida, e Lázaro males. E agora Lázaro está em consolo e ele em tormentos pela forma como ele viveu, não porque ele não creu na promessa da salvação, não porque ele era alguém que duvidava da palavra de Deus, não porque ele rejeitou a graça de Deus, não. Nós vimos que tem evidências muito claras. Ele chama Abraão de pai, Abraão reconhece ele como filho. Ele usava vestes que o sacerdote usava. Abraão diz que a sua família tem Moisés e os profetas, portanto ele era alguém do povo piedoso de Deus. Como sacerdote, ele conhecia a lei e sabia, como alguém que aguardava a salvação e a esperança messiânica, sendo um sacerdote, portanto, ele sabia os preceitos da lei com relação ao cuidado dos pobres, mas ele não viveu à luz disso. E agora, Lázaro está em consolo e ele em tormento. Uma outra coisa que nós vimos, que vai ficar ampliado na próxima live, é que existe disciplina de Deus nessa vida e na era vindoura. E agora, nós estamos vendo aqui que pelo menos no tempo do Antigo Testamento, já que essa é uma história do Antigo Testamento, veterotestamentária, provavelmente essa história aconteceu antes da vinda de Jesus. Por isso que Jesus fala, havia, é passado. Que a disciplina para os que pertenciam a ele, os que pertenciam já estavam salvos, criam na vinda dele, do tempo do Antigo Testamento, muito provavelmente se iniciava no além-vida. E por isso o rico já estava em tormento. A partir da vinda de Jesus, nós vamos ver isso na live da Guiena, mas eu tenho que tocar nisso aqui de novo, que a gente tocou lá na outra live passada. A partir da vinda de Jesus, a disciplina sobre os seus, muito provavelmente começará apenas depois do tribunal de Cristo, porque houve certas mudanças, né, vamos dizer assim, nos tratos de Deus dispensacionais. Agora nós vamos continuar lendo da onde nós havíamos parado. Lucas 16, versículo 25. Aí, o rico tinha pedido, né, para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse-o, né, refrescasse a sua língua, porque ele estava atormentado naquela chama. Eu queria indicar aqui, depois a gente pode colocar na live, não sei, na descrição ou para os irmãos que pedirem, um trabalho excelente feito pelo irmão Anderson Friend, o nosso irmão lá de Marília, né, nosso querido, que ontem queria assistir junto com os irmãos de Piraju também a live, né, mas vai ficar aqui gravado, vocês vão poder ver, e acho que agora ele não pode porque está em reunião, mas ele fez um excelente trabalho falando sobre a visão do além-vida, do pós-morte, entre os pais da igreja, queridos. Os pais da igreja são irmãos que logo depois da morte dos apóstolos foram levantados por Deus para guardar a fé cristã das heresias e viveram uma vida piedosa, e muito escreveram e defenderam a fé com o ensino e com a morte.
morrendo até pela verdade. Muitos deles foram mártires. Esse período dos pais da igreja, só para um contexto de história, ele se estende desde o ano 100 depois de Cristo, com Inácio de Antioquia, talvez sendo um dos primeiros, e indo até João Damasceno, né, na cidade de Damasco, no ano 600 depois de Cristo. Esse período de 600 anos é conhecido como período patrístico, o período dos pais da igreja. E dentro desse período existem os pais pré-nicenos, antes do concílio de Niceia, e os pais pós-nicenos, depois do concílio de Niceia, no ano 313. Agora, olha que interessante. Tem gente, Gui, que falou, teve até uma irmã que falou, né? A visão de vocês está parecendo visão espírita. Esse negócio aí de disciplina no além-vida, parece que está purgando, parece que vai ter outra chance. Não é nada de espírita. Nós vamos ver aqui, quando terminar a live, que Jesus refuta o espiritismo aqui. Ele corta por terra essa mentira do espiritismo. Respeitamos você que é espírita, mas a doutrina espírita é contra a Bíblia, certo? Jesus não valida essa doutrina enganosa, certo? Então nós não estamos falando de espiritismo, mas a pessoa fala assim, mas vocês estão tirando isso da onde? Nunca vi ninguém falar. Eu nunca vi ninguém falar disso. Nós estamos citando aqui alguns estudiosos, como por exemplo o livro Hades, de Robert Gouvet, que eu citei aqui, de 1800, no ano 1840 mais ou menos. Estou citando aqui os livrinhos do irmão J.H. Lang e da irmã da Habershon, que era amiga do Spurgeon, e do famoso dispensacionalista Scofield, professor Scofield. Mas você fala assim, mas são só esses homens que falaram disso? Não, gente. Depois eu vou fazer questão de deixar aqui os pais da igreja, principalmente os pré-nicenos. Essa era a crença deles. Até o ano 200, quase 300 depois de Cristo. Tem textos e textos e textos, citação e citação. Por que eu lembrei disso aqui agora para citar? Ontem eu estava discutindo esse assunto, né, vendo ele com o irmão Anderson, ele escreveu um excelente artigo, e aqui o rico fala que está atormentado na chama. Um desses pais da igreja chega a dizer que os que estão mortos não vão ao céu, inclusive os santos, e que os que estão sobre uma vida indigna ficam próximos da Guiena, mas não na própria Guiena. Olha que coisa! E por isso que a história diz que eles estão atormentados em uma chama. Outros desses pais da igreja dizem que o próprio espírito que a pessoa tem, depois que ela parte dessa terra, ele assume uma fisiologia, ou seja, uma forma corpórea. Ele não é um corpo, é um espírito, mas numa forma do corpo que a pessoa tinha. Olha que impressionante, gente. Isso não é coisa que nós estamos inventando, essa era a crença da igreja primitiva. É depois, quando depois de Niceia, a igreja começou a se misturar cada vez mais com filosofia, com secularismo, aí surgiu de forma estatal a igreja católica, a coisa mudou. Mas não era desse jeito antes. E eu quero recomendar aqui para quem quiser estudar. Você que está aí nos assistindo aí, que quer, que tem interesse, falaria até para você dar um joinha, um foguinho aí. Eu quero deixar depois aqui na descrição do vídeo esse estudo porque é excelente. Tá? Para você que quer desenterrar o que realmente no passado a igreja acreditava. Existe muita coisa, meus queridos irmãos, que foi torcida, que foi, na verdade, manipulada pelo sistema religioso. Por isso que eu e o Gui vivemos falando aqui, nós não temos religião, não queremos saber de religião. O que a gente quer é a palavra de Deus e tudo na história da igreja e do povo de Deus que confirme com a palavra. Certo? Então aqui ele fala que ele estava atormentado na chama. Existe chama do outro lado. Existe língua, porque o espírito assume um tipo de fisiologia. Deu para entender? Aquele resíduo psíquico que a pessoa viveu nessa vida. E a forma espiritual que ela parte é a forma que ela assume como um corpo do outro lado. E lá, então, ele experimenta essa condição, Gui. Aí nós paramos no 24, começando no 25, né? Porém Abraão disse: Filho, recorda que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males, mas agora ele é consolado aqui, e tu atormentado. Vamos lá, Gui. Vamos. Eu queria chamar a atenção dos irmãos. Se você quiser também falar alguma coisa, não, tá? Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para um ponto aqui. Nós vimos que a doutrina espírita é um erro, porque a salvação não pode ser por obras. E no espiritismo você faz boas obras para poder purgar os seus pecados de vida passada. Pois você reencarnou
para se libertar de um karma, de um certo processo de purificação que ainda não se deu. Então você vai reencarnando em várias vidas, assim diz o Espiritismo, para poder se purificar de erros passados. É muito esquisito, porque você nem lembra dos erros passados, está se purgando. Purgando tá pagando por algo que você nem tem consciência. Você nem lembra, né? E fora outras coisas que tem por aí. Isso já foi da natureza do caráter de Deus, né? Porque você vai observar, se eu sou um pai e eu vou disciplinar meu filho sem falar pra ele por que ele tá sendo disciplinado... Por que ele tá sendo disciplinado, né? Não dá consciência aos filhos por que eles estão passando pelo que tá passando. Então, assim, o Espiritismo fala que você está sendo preparado por obras para alcançar a salvação por você mesmo. O hinduísmo tem a mesma raiz, ele parte para a mesma vertente, né? O judaísmo, embora não creia na reencarnação, embora alguns cabalísticos, judaicos, místicos acreditam, mas a própria Torá mesmo não valida a reencarnação, o judaísmo também prega a salvação pelas obras, porque interpretou mal o desígnio de Deus ter dado a lei, isso está em Romanos 10. E todas as religiões têm uma coisa em comum, é o homem que se salva pelas obras. Só o cristianismo bíblico, não o cristianismo também deturpado, aí, desviado, mas o cristianismo bíblico, apostólico, ensina que a salvação é pela fé, sem obras. Não existe obras. Do contrário, a graça já não é graça. Foi pela obra de Cristo e não pela nossa que nós somos salvos. Você acessa por fé naquilo que o Senhor fez. Exatamente. Agora, se o rico, porque o motivo que Abraão deu aqui, presta atenção, leia na sua Bíblia aí. O motivo que Abraão está dando para o rico estar em tormento não é porque ele não creu. Ele não falou assim, ô rico, você está em tormento porque você não creu na promessa da vinda do Messias. Foi isso que ele falou? Você está em tormento porque você não aceitou o testemunho dos profetas. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim, você recebeu bens na sua vida. Só riqueza, só glamour, só coisa ostentosa. E Lázaro só recebeu miséria, tristeza e angústia e aflição. Agora, o que você fez com o seu dinheiro? Ele está querendo dizer pro rico, levando o rico a pensar. Na verdade, o pobre estava no portão dele, né? Uhum. Foi colocado ali no portão dele. Você tinha uma chance para ajudá-lo. Você não fez. O pobre permaneceu aflito. Agora, o pobre está consolado aqui do meu lado. E você, filho, porque ele chama ele de filho, está atormentado. Abraão deixou claro que o motivo dele estar ali era porque ele... A má gestão da vida dele. Fez uma obra errada, uma má gestão da sua vida com dinheiro e riquezas. Se isso aqui é o inferno, então a salvação depende da obra. E a condenação também depende da obra. Então nós jogamos por terra toda a carta de Romanos e Efésios 2:8 e todo o evangelho de João caiu por terra. E a Bíblia se contradisse. E a doutrina espírita estaria certa. Se isso aqui for o inferno. Você vê como é terrível quando você lê uma tradução que traduz errado, porque aí fala que o rico estava no inferno, e a palavra lá não é inferno, é Hades. Então, a doutrina da salvação pelas obras, sustentada no hinduísmo, no espiritismo, no judaísmo, em tudo quanto é ismo que você quiser pensar, estaria certo. E a Bíblia estaria se contradizendo. Mas bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Não está falando de inferno aqui, gente. Aqui é o Hades. O rico está sob disciplina, porque apesar de salvo, viveu de forma inadequada. É sobre as obras do rico que Abraão está falando. E o rico não é alguém perdido, é alguém que já está salvo, mas apesar de salvo, como o Gui falou, viveu uma má gestão dos bens que Deus permitiu que ele tivesse em vida. Mas isso é interessante, né? Porque a gente fala assim, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Beleza? Uma vez que o Senhor te lavou e Ele te remiu. Mas, porém, entretanto, você não te rouba a responsabilidade de viver uma vida... Na verdade, te dá uma responsabilidade muito forte em viver por Ele, né? Sim. Tem uma irmã que citou ali, mas Tiago fala, mostre-me a sua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei minha fé. Sim, só que veja que a fé e a obra em Tiago está escrito num contexto diferente da salvação eterna. Porque Paulo diz bem claro que o homem é justificado unicamente pela fé, sem obras. E Tiago diz que o homem é justificado também com obras, além da fé. Note que Tiago não diz que o homem é justificado só por obras, sem fé.
Ele diz que com a fé a obra se consuma, aperfeiçoando a fé que foi iniciada. Por quê? Porque Tiago está tratando com a salvação no aspecto mais amplo da santificação para o reino, para a coroa. O assunto da carta de Tiago é a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E coroa tem a ver com obras, com galardão. Por isso que junto com a fé vem obras. Mas é para reino, não é para salvação eterna. Porque senão Tiago estaria contradizendo Paulo. Porque Paulo diz que para justificação, que imputa justiça ao crente e lega a ele vida eterna, não tem obras contadas. Não existe obras. Se tiver um tris de obras, você anulou a cruz de Cristo. Em outras palavras, agora, a cruz é suficiente. A cruz é suficiente para a sua salvação eterna. Foi totalmente pelo que ele fez. Passa pela fé. E isso, claro, que o sangue dele é suficiente para redimir toda a humanidade. Só que assim, ele estabeleceu um preceito que ele disse assim, ó, o seguinte: aquele que crer, né, por meio da fé, esse será salvo. Então ele colocou um condicional ali, né? Exatamente. Só que o nosso condicional é crer no ato. E outra coisa, Gui, porque ele está escrito lá, né? Está consumado. Se Jesus disse que está consumado e você quer fazer alguma obra ainda para cooperar, que consumado é esse? Então note que quando Paulo fala que Abraão creu e foi justificado unicamente por fé sem obras, Paulo está citando Gênesis 15. Quando Tiago, em Tiago 2, cita que Abraão foi justificado não só por fé, mas também por obras, Tiago está citando Gênesis 22. Gênesis 15 fala da salvação eterna de Abraão. Gênesis 22 fala da herança de Abraão. Porque ele ofereceu Isaac e amou a Deus acima de tudo. Deus falou, portanto agora te multiplicarei, certamente farei permanecer meu pacto contigo e o teu descendente. Deles procederão povos, reis, e você, Abraão, foi portanto chamado amigo de Deus, como diz a Escritura. Então ali em Gênesis 22 está sendo falado de intimidade, de reino, galardão e herança. Isso conta obras, certo? Tiago cita Gênesis 22, porque Tiago não está falando da salvação eterna. Tiago está falando da salvação no seu aspecto mais amplo de glória, de herança, de santificação plena, do desenvolvimento final. Isso tem que ter obras por base tem que ter fé por base e obras por consumação. Agora, Paulo está falando da salvação inicial, aquela que é sem obras, e ele diz, essa salvação inicial, que salva o homem do inferno eterno e coloca ele na vida eterna, essa não depende de obras, não pode conter obras. Porque isso é justificação, né? Isso é justificação. Isso é pelo que Cristo fez. Um dia a gente vai fazer live aqui, porque é melhor pra gente não fugir muito do assunto, a gente vai fazer a live sobre salvação e os tempos de salvação. Isso. Né? Porque tem a justificação, tem a santificação. Veja que o assunto de Paulo em Romanos é a justificação. O assunto de Tiago, em Tiago 2, é a santificação, que conta com obras e conduta. Então para um tem obra envolvida, só que não sem fé. Tiago nunca pode dizer que a obra está sem fé. Paulo pode dizer que a fé está sem obras. Você notou que interessante? Leia Tiago 2 com cuidado. Você vai ver que o tema de Tiago é coroa. Ele fala assim, bem-aventurado, ele já começa a epístola falando, bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ser aprovado, de ser aperfeiçoado, de ser dado o veredito de Deus, de que ele realmente passou pelo teste, dependendo da sua conduta, ele receberá a coroa, o prêmio da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então ali o assunto é galardão. Aí conta obras. Fé com obras. A fé se aperfeiçoando nas obras. Para a coroa, para o reino, para a salvação mais ampla. E aí a fé se aperfeiçoou por meio das obras. Mas o assunto de condenação e salvação eterna não conta obras, conta simplesmente o crer. Porque Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Abraão creu sem obras e foi justificado. E que a salvação é pela fé sem nenhuma obra nossa, para que ninguém se glorie. Então Paulo pode dizer com todas as letras que a salvação é só pela fé sem obras. Tiago não pode dizer que
a salvação se consuma por obra sem fé. E nem queria dizer isso. E nem queria dizer. É que cada um está falando de um aspecto. E por que Lutero não entendeu a carta de Tiago? Por que ele falou que era uma epístola de palha? Porque ele não entendia os tempos da salvação, nem diferença entre reino e vida eterna. Agora aqui nós estamos falando de salvação eterna. O ponto que eu estou levantando aqui para os irmãos é a questão de salvação eterna. Se a salvação eterna, a condenação eterna, é porque o rico usou mal o dinheiro ou usou bem, então a salvação eterna ou a condenação eterna está ligada às obras. E aí nós anulamos todos os versículos da Bíblia. Mas não é de salvação eterna que está falando aqui. Aqui está falando de alguém salvo, mas que não fez o que Tiago mandou fazer. Não teve obras dignas que consumaria e aperfeiçoaria a fé até o fim. E aí o que acontece? Esse alguém salvo, que é o rico, que é um filho de Abraão, porque Abraão chama ele de filho, Abraão reconhece, e Romanos 4 diz que só é filho de Abraão os que têm a fé de Abraão. Ele fala: filho, você está em tormento porque você recebeu só bens em vida. E administrou mal. Não é pelo que ele recebeu, não. E outra coisa. Porque no contexto da história é porque ele administrou muito mal o que ele recebeu. É como se fosse a parábola dos talentos. Onde ele recebeu algo e não administrou bem. Exatamente. Porque aquele que recebeu e administrou bem, ganhou recompensa. Agora, aquele que não administrou, até o que tinha foi tirado. Por exemplo, o apóstolo João, na terceira epístola de João, ele fala ao amado Gaio, que provavelmente era um presbítero da igreja. Ele escreve a Gaio dizendo que João fala: eu faço votos pela tua saúde, né? Pela tua condição, assim como é próspera a tua alma, eu quero que você seja próspero em tudo. Por quê? Porque você tem se tornado alguém que anda na verdade. E andar na verdade em João é praticar o amor prático, é socorrer os santos, é ajudar os santos, é se tornar um cooperador da verdade. E João fala assim: não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos, porque João era o ancião, ele já era o último apóstolo que estava vivo, e ele falou: eu não tenho maior alegria que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. De fato, amado, devemos fazer dessa forma, para que nos tornemos cooperadores da verdade, porque os irmãos saíram do nosso meio sem receber nada. Eles não receberam nada dos gentios. João está falando de assistência aos santos. Então, provavelmente Gaio era alguém rico, mas que era generoso com as riquezas. Lembra que na outra live a gente falou aqui que Jesus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, só permite que um crente tenha dinheiro se for para dois motivos. Ou para ele vender tudo e ficar sem nada e dar aos pobres e seguir o Senhor. E assim ele terá uma entrada perfeita no reino, um tesouro no reino, que aí reino está falando de obras mesmo. Ou para ele ser rico e ser generoso com o que ele tem. Mas se for para acumular para si, é pecado. Porque ele falou: não acumuleis para vós outros tesouro. Não, ele disse, né? Não junteis, não... É uma ordem, né? Aí, não tem problema. Mas juntei nos céus. Tem problema sim. Jesus falou que se você ajuntar para você, você perde o seu galardão. E ele chega a falar em Lucas, que é o evangelho escrito por um grego, né? É interessante que Lucas é escrito por um grego. Os gregos se preocupavam com a condição humana, com o homem na individuação do seu ser. E pela ótica de Lucas registra uma coisa que Mateus não registrou. Quando Mateus está escrevendo, ele só coloca as bem-aventuranças lá no Sermão do Monte. Mas Lucas coloca os ais também. E os ais de Lucas, está lá, um dos ais é assim: ai de vós os ricos, porque já tendes o seu consolo aqui. Jesus está querendo dizer que se você se consola com as riquezas aqui, você perdeu o consolo naquele dia. Em outras palavras, tuas riquezas têm que cooperar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se não for para isso, meu irmão, cai fora. Mamon vai enredar você. E Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não construa a sua vida em busca de... Exatamente. E alguns, tendo essa cobiça, se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ou como Paulo vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas vamos continuar aqui, Dan, porque eu acho que vai ficar claro para os irmãos o que a gente quer mostrar. É que esse texto está dizendo sobre uma questão de galardão e disciplina. Galardão e disciplina. Lembrando... reino de... Então, assim, uma coisa é a salvação e outra coisa é o reino. Isso. Aí, a gente já fez outras lives para mostrar sobre o reino também. Sei que meu público aqui tem muitos irmãos que estão começando a ler a Bíblia agora. Como eu sempre gosto de dizer, tem perguntas que a gente está respondendo coisas que você que está lendo a Bíblia pela primeira vez não está perguntando isso. Né? Isso aqui é uma pergunta do cara que está lendo a Bíblia pela terceira, quarta vez, quinta vez. Ele está vendo algumas coisas assim... Puxa vida, né? O senhor está falando de um assunto aqui, mas o outro, mas isso aqui
Então isso se completa, na verdade, no sentido de que um evangelho, o evangelho do Senhor, ele nos traz para a salvação, onde nós somos salvos e ligados a Ele, mas também Ele nos convida agora para um reino, né? Viver uma vida realmente que aponte e que coopere, né, para a glória de Deus, né? Apontando e vivendo de uma maneira plena para um reino vindouro. Exatamente. Né? Mas e a Bíblia está cheia disso. Você que está começando a ler a Bíblia agora, você vai ler bastante, daí você vai perceber que o Senhor fala o reino dos céus, tal. Aí ele vai falar muito sobre galardão e recompensa e disciplina. Disciplina e recompensa. Porque tem crentes que até vê a questão do galardão e diferença de salvação e reino. Eu fiquei maravilhado, por exemplo, quando eu estava lendo a coleção do Dr. Martin Lloyd-Jones, né? Aquele poderoso pregador da Capela de Westminster, ele, no estudo dele de Romanos, ele fala da diferença de salvação e galardão, só que ele não vê a questão da disciplina. O crente que não for galardoado vai ter um galardão diminuído, mas disciplina não. Mas disciplina é para crente também, queridos. Tá? Nós vamos ler aqui, depois eu vou abrir um parênteses só para considerar mais esse assunto. Vamos ler um texto em Hebreus para vocês poderem entender melhor, mas vamos seguir aqui. 26 agora, Gui. Aí Abraão ainda continua. Ademais, além disso, tudo, entre nós e vós tem sido posto um grande abismo. Esse abismo aqui é o Tártaro. Que a gente falou, nas lives passadas. De tal modo que os que queiram cruzar daqui para vós não podem, nem de lá passar a nós. Os pais da igreja já falavam isso, estudando esse texto aqui. Você vê o que Orígenes, Hipólito e os demais homens de Deus dos primeiros tempos da era cristã falaram, é impressionante. Eu quero de novo recomendar o trabalho excelente do nosso irmão Anderson Fonseca, o Anderson Friend. Disse então o rico, né? Pai, de novo, chamando Abraão de pai. Não é interessante? Agora vamos lá, outra coisa que eu falei aqui, se isso aqui fosse um estado de perdição, você acha que o rico ia se importar ainda com salvação? A Bíblia diz, eu queria que o Gui lesse pra gente, se pudesse, Romanos 2:4 e Filipenses 2, versículo 13. Os dois versículos. Olha só o que está escrito nesse texto. Romanos 2:4. É como a irmã falou, pai Abraão, está chamando pai. Pai Abraão. Gente, quantas vezes eu li esse texto lá no passado? Eu vou falar para vocês, ficava falando, mas como é que pode o cara no inferno chamando Abraão de pai? Tá, o Romanos 2:4? Romanos 2:4, que diz aí. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o levará ao arrependimento? Tá vendo? O que leva uma pessoa ao arrependimento? A bondade de Deus. Porque nós não somos capazes nem de nos arrepender por nós mesmos. Essa é a terrível verdade a nosso respeito. Por isso que o povo de Israel, depois de disciplinado no cativeiro, quando forem iluminados, o profeta Jeremias, escrevendo Lamentações, e Lamentações 5:21, se eu não me engano, ele diz assim: converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Porque só tem uma solução para o coração incurável do pecador. Deus tem que intervir. Deus tira arrependimento da sua natureza e coloca no coração do pecador. E isso leva o pecador a se arrepender. 1 João capítulo 2 diz que se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. Há alguns irmãos que pensam que o Senhor Jesus começa a interceder depois que ele peca. Mas o que João está dizendo ali é que a hora que você está pecando, ele já está diante do Pai como advogado. Isso significa o quê? Que a hora que você está pecando, sabe por que te dá aquele desejo de voltar a Deus e pedir perdão? Porque Jesus já está orando por você. Isso é uma maravilha. Se houve algum tipo de sentimento no meu e no seu coração para voltar a Ele depois que nós falhamos, é porque o Pai ouviu a oração de Jesus ao meu e ao seu respeito. E o Pai enviou o arrependimento ao nosso coração. Porque nós não conseguimos nem nos arrepender sem a graça dele produzir o arrependimento. Como se nesse caso a obra do sumo sacerdote foi tão elevada que ela mesma vem e gera o arrependimento. Por isso que em Atos 10, os irmãos também entendiam muito bem isso. Eles dizem assim, que se os gentios estão crendo,
É porque Deus concedeu a eles o arrependimento. Você acha... Pedro fala isso, né? Em Cornélio, é? É lá quando Pedro está fazendo a defesa dele aos irmãos judeus da igreja, porque os judeus estavam dizendo, você entrou na casa de gentio, comeu com eles. Né? Aí Pedro falou, mas eu estava lá, eu não tive culpa, eu estava na casa de Cornélio, de Cornélio não, na casa de Simão, curtidor. Chegou 2 homens batendo na porta lá, mandaram o Espírito Santo falou, vai com eles, não fala nada. Fui eu que mandei, tá bom. Chegou lá, ó, eu vou contar, eu cheguei lá, eu não estava nem preparado, eu fui falando, Deus não faz acepção, né, agora eu sei, mas o que vocês querem que eu fale, né? Não, nós queremos aqui ouvir o que você tem a dizer. Não, a mensagem começou por nós, os judeus, e ali, fazendo aquele proselitismo. De repente, a hora que ele mencionou Jesus e a remissão dos pecados através dele, o Espírito caiu, interrompendo Pedro, levando todos a serem batizados do mesmo Espírito e falaram em línguas, como em Pentecoste entre os judeus. Pedro falou, mas como que nós vamos negar água a esses? E ordenou que fossem batizados. Aí os irmãos judeus ficaram bravos, porque eles não entendiam que Deus queria alcançar os gentios. Ficaram bravos. O que você foi fazer? Ele falou, não, mas olha, se Deus pela fé concedeu a eles o mesmo Espírito que a nós, quem era eu para resistir a Deus? E aí a palavra foi, se tranquilizaram e disseram, logo também aos gentios foi concedido o dom do arrependimento. Arrependimento é um dom, meu querido, que não começa em você, começa em Deus. Deus, pela natureza dele, de bondade, te conduz ao arrependimento. Quando você tem o sentimento de voltar ao Senhor, é porque Ele não desistiu de você, Ele intercedeu por você. Agora, quem estiver no lago de fogo, condenado, não tem mais a visitação em graça do Espírito Santo. Você acha que esse rico aqui, se ele estivesse no inferno, ele ia chamar Abraão de pai, ia falar, pai, de onde vem esse sentimento de bondade, de misericórdia no coração dele, para com a condição dele e com a dos seus parentes, que ele não quer que vá para o mesmo lugar? Só pode ser de alguém que ainda tem a graça de Deus a seu favor. Porque tanto na teologia católica, os católicos entendem bem isso na teologia deles. É uma pena que talvez a maioria dos irmãos pentecostais não entende, mas católico dá aula disso aqui. E os reformados calvinistas também. Nisso aqui eles estão certos. Ninguém consegue se arrepender sem a graça de Deus. Ninguém consegue buscar salvação nem para si e nem para o próximo, se a graça de Deus não estiver com ele. Aí a gente tem Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Eu fico empolgado quando eu leio esse versículo aí, porque a palavra, o Deus efetua, querer, no grego é energiza. O verbo energizo em grego significa que Deus ele potencializa uma vontade em você de querer ser salvo. Sabe o que eu entendo nesse sentido, Dante? É porque assim, o homem já estava perdido, mas assim, o pecado, ele matou, é como se tivesse matado o homem para sempre. Uhum. Só que a obra da cruz, a obra da redenção, a obra da entrega do Senhor Jesus, ela foi tão estrondosa, ela foi tão magnífica, ela foi tão energética. Sim. Que ela reverteu todo... Não é que ela reverteu, ela bugou tudo, entendeu? Porque uma explosão... Aquele foi o Big Bang. Porque você quer saber o que é o Big Bang? Mas você aumenta por 1000%. Não sei o que os cientistas dizem, mas pega infinito maior. O Big Bang foi o que deu na cruz do Calvário, que é a explosão de amor. Ninguém estava preparado para aquilo, não. Uhum. Entendeu? Pois os homens, os anjos e toda a criação podia estar preparado para qualquer coisa, menos aquilo. Para a entrega do Filho Eterno. Que foi algo tão estrondoso de amor que abalou todo o sistema. Sim. Não existe canto da feiticeira, entendeu? Não existe encantamento que esteja sobre o homem, que suporte tal grande grito, tão elevado grito quanto o grito do Cordeiro. É verdade. E isso proveu meios de Deus salvar até o mais perdido. E em qualquer dimensão. Aqui o rico está clamando por quê? Porque a graça ainda está com ele. Gente, pelo amor de Deus. Você acha que o rico está danado lá no... A teologia católica, pela Suma Teológica de Aquino, chama os perdidos de danados. Né? A gente usa, você é um danado. Não, mas o termo técnico, teológico, danado, significa que está debaixo do dano eterno. Você acha que o rico é alguém danado? Debaixo do dano eterno? Caído do estado de graça? Se importando com os parentes? Peraí, amados.
É o seguinte, porque a voz mudou do nada, é que tem problema no Instagram mesmo, não é na live, tá? Quem quiser acompanhar no YouTube é @Guilherme Galino igual, tá? Isso. Mudança de voz do Instagram, desculpa, Dani. É que às vezes a voz fica mais grossa. Tem várias pessoas falando. A voz fica mais grossa. Fica estranho, né? Não é que nós estamos cheios de poder, não. É que é o Instagram mesmo, tá, gente? Então você acha que o rico estaria perdido, se importando com os seus? Quem vai pro inferno, queridos irmãos, só conhece o juízo, sem desejo de voltar. Entendeu? Porque ele já fechou o coração para a luz de Deus, a ponto de não conseguir penetrar mais nada dentro dele. Então aí ele está lá. Mas aqui não é o inferno, é o Hades. Isso, e lembrando que o inferno é o final de tudo pós-julgamento, pós-grande trono branco. Uhum. Como a gente já disse, não existe ninguém no inferno, dado o inferno hoje. Porque o inferno não foi inaugurado. Estão no mundo dos mortos. Na região do paraíso ou na região do Abaddon, do Guiena. Isso. Mas, do Guiena não, do Hades. Do tormento. Mas a grande questão é, só lembrando isso para os irmãos, né? Isso mesmo. Aí ele chama Abraão de pai. Então ele é alguém que está revisitado ainda pela graça. Pai, Abraão. E o amor pela família? Te rogo que envies a casa de meu pai. A lembrança terna da família. Você acha que quem está no inferno, gente, vai lembrar com ternura da família? Acabou todo o amor. Não tem mais graça de Deus para capacitar ele a fazer isso. Porque é Deus quem energiza a boa vontade e o querer do indivíduo. E se Deus está energizando essa boa vontade, é porque Deus está querendo salvar esse indivíduo. Porque todo o contexto de Filipenses 2:13 que o Gui leu, junto no 12 Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Está falando de salvação ali. E no contexto de salvação, ele diz que Deus está energizando o querer acerca dessa salvação. Então isso indica que se houve alguma vontade no Guilherme ou em mim de se voltar a Deus depois de falharmos, ou independente de falhar também, se há desejo de voltar a Ele, de ir até Ele, ou se houve desejo pela salvação de alguém, é porque a graça de Deus está produzindo isso no coração. É impossível, pecadores, fazerem isso sem o auxílio da graça. Então, para quem diz que isso aqui é condenação, me explica como é que um condenado, sem a graça, no inferno, está se importando ainda com a própria salvação e com a salvação dos parentes. Ele dá uma justificativa aqui. Por que ele lembra da casa do pai? Qual que é a justificativa dele? Ele continua. Casa do meu pai. Porque tenho 5 irmãos. Sabe até o número dos irmãos. Para que lhes dê testemunho. Para que, e ainda a textual traduz com rigor ainda do grego. Para que lhes testifique solenemente, a fim de que não venham eles também a este lugar de tormento, não de condenação eterna, de tormento. Por muito provavelmente porque os parentes do rico eram tão ricos quanto ele, e muito provavelmente estavam vivendo como ele viveu. Tá vendo? Então vai para lá pelo jeito que viveu. Eram salvos, eu não estou falando aqui de incrédulos que vão para esse lugar porque estão incrédulos. Não, estou falando de salvos. Eles eram de uma família do povo de Deus, dos salvos, mas estavam vivendo de uma debaixo da aliança, pessoas debaixo da aliança. Debaixo da aliança sinaítica, da aliança que Deus fez no Sinai. E tinham a esperança no Messias, mas estavam vivendo de uma forma a envergonhar o nome do Senhor e de mal gerir, né? Gerenciar as suas riquezas. E provavelmente, se não tivesse mudança, iriam para o mesmo lugar. E o rico está preocupado com eles. Não quero que eles venham para cá. Está preocupado com ele, em si mesmo, e com os seus parentes. Isso prova que ele é salvo. Um dos outros pontos que prova que ele é salvo. Mas está sob disciplina. Agora vem uma questão aqui. Mas Abraão diz: Moisés e os profetas eles têm, que ouçam-nos. Quando ele fala Moisés e os profetas, significa que eles têm a Torá e a lei, a Torá e os profetas, né? Ketubins. A lei e os profetas, os escritos do Antigo Testamento. Se eles obedecerem, eles não virão para cá. Tá vendo? Que eles ouçam os profetas. Aí o que continua dizendo? Mas Abraão, ouçam-nos, né? Então ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos chegasse a eles, arrepender-se-iam.
Aqui já começa uma porta de abertura para a questão análoga dessa história. Mas nós vamos deixar isso para uma próxima live, a questão da analogia dentro da história. Porque é muito rico, eu não vou querer falar aqui, porque não vai dar para falar com todos os detalhes que eu quero ainda trazer junto com o Gui aqui. Mas olha só que coisa. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto. Essa verdade que Abraão vai falar aqui destrói o espiritismo por completo. Então, se você tem aí contato com mesa branca, com mediunidade, com esse tipo, sai fora disso. Nós vamos ter uma live aqui, fora desse assunto, só para falar sobre a questão da mediunidade. Mas o que é crido no sistema espírita? Que o fulano morreu, né? E por meio de um médium, ele consegue voltar a essa esfera de existência aqui e falar sobre como está sendo o outro lado, trazer consolo para a família. Quantos pais, quantas mães, quantos parentes com seus entes queridos, a hora que vão num lugar desse, desesperados, porque perderam, não tem Deus, não tem esperança de ressurreição, então estão confusos. Aí vão num lugar desse, chega lá, de repente o médium abre uma sessão. Eu vou descrever aqui pelo que me contaram, pessoas que estavam lá dentro, porque eu nunca fui, nunca frequentei, mas li livros sobre e pessoas me falaram. Então tá lá na hora, de repente o médium abre a sessão e aí eles, de repente, são incorporados. E aí, de repente, queridos irmãos, começa uma voz a falar, pai! E sai aquela voz, que o pai que tá lá reconhece. Aí na hora que ele fala pai, o indivíduo lá atrás já começa a chorar. Ai, meu filho! Aí pronto, aí começa a contar segredos, contar coisas que só o pai e o filho sabiam. Pai, eu tô muito bem desse lado. E aí pronto, aquela alma vai ficando refém, cada vez mais refém daquela situação. Entrando para dentro do espiritismo. Porque se crê que quem está no mundo dos mortos volta a falar com os vivos. Por causa da reencarnação. Por causa da reencarnação, ele vai nascer numa outra vida, e por causa da mediunidade que pode trazer ele do mundo dos mortos sem necessariamente ser ressuscitado. Mas vamos ver o que Abraão... O que Jesus diz, né? O que Jesus disse, como fala de Abraão para o rico. O rico falou, ó, manda ele lá. Não está especificado aqui se o rico acreditava que o Lázaro poderia ir em espírito ou ressuscitando. Mas a resposta de Abraão, que era um crente, né, e que creu na vinda do Messias, e que certamente recebeu do próprio Senhor essa revelação, olha o que Abraão vai dizer. Jesus falando o que Abraão disse. Abraão respondeu, 31. 31. Mas lhe disse, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão se alguém se levantasse de entre os mortos. Na minha diz assim, tampouco se deixarão convencer. Sim. Ainda que alguém ressuscite entre os mortos. Como é que é o único jeito que Abraão falou de um morto do mundo dos mortos voltar a falar com os vivos? É ressurreição. Então agora, meu querido, minha querida, a quem nós amamos, você que está nos assistindo aí, se você frequenta esse tipo de coisa, você tem que saber, ou você vai ficar com Allan Kardec ou com Jesus Cristo. E você tem que saber outra coisa, não é gente que você está conversando. Não é parente teu. Porque para Jesus é ressurreição, para Allan Kardec é reencarnação. As duas coisas não são possíveis de serem verdade ao mesmo tempo. Se existe ressurreição, você volta com a mesma vida, com a mesma alma, no mesmo corpo que você partiu para ser julgado pelas suas obras neste corpo. Entendeu? Agora, se tem reencarnação, por qual das vidas que você viveu você vai ser julgado? E em qual dos corpos? E para que você vai tomar um corpo se você viveu em vários? Você está entendendo? Então, para Jesus, o assunto é ressurreição. Para Allan Kardec, não, e daí fica melhor ainda. Eu nunca conversei com o espírito sobre isso. Mas vou dizer que você reencarnou. Eu fui homem na última vida, sou mulher nessa, e na outra eu sou um gorila. Não, aí, não sei. Aí é a reencarnação hinduísta, né? Do panteísmo hinduísta, que vai levando você, porque dentro da reencarnação hinduísta aí você já não volta nem em corpo humano, você pode voltar sendo um sapo, sendo uma barata. Mas vamos dizer assim que a reformada, que seja essa, que é de pessoas, né? Vamos dizer assim, que eu não sei, eu não entendo muito do espiritismo.
O pouco que eu entendi foi conversando com alguns espíritos. Mas a grande questão é, imagine, daí ajuda mais então essa ideologia então de que eu não tenho um sexo definido, eu sou uma... Aí você fala assim, não, mas não tem problema, a gente pode ressuscitar e tal. Não, não pode, gente. A Bíblia fala assim... Gente, pergunta vocês mandam aqui, ó, no negocinho aqui de perguntas, tá, amados? A Bíblia fala que é por ressurreição. E que você será julgado pelo que você fez numa vida. Agora, se você está se purgando, como que Deus vai julgar você? Você vai dar conta do quê? Se você mesmo já está se salvando em diversas vidas para se libertar de um karma. Que necessidade tem de juízo? Em qual corpo você ressuscita? Porque você viveu várias vidas. Você entendeu? E aí você fala... E outra coisa, tem um outro problema aí. Se eu sou alguém que viveu numa vida passada e nós voltarmos isso até lá no primeiro ponto onde houve a primeira reencarnação, só tinha Adão e Eva. Da onde veio todas as almas que foram nascendo para reencarnar? Só tinha 2? Só tinha 2. Aí você fala, não, mas é porque as almas são pré-existentes. Cuidado com essa mentira. A pré-existência da alma é uma mentira diabólica do diabo. Porque o diabo quer se fazer Deus e quer que você se veja também como parte da divindade. Porque se você for pré-existente, você é tão eterno quanto o eterno. E não interessa muito o que você faz nessa vida também. Entendeu? Não interessa que você vai... Você não vai prestar conta, divino. Você é divino, você está se purgando. Porque você em si mesmo já é divino. Por quê? Porque você já existia eternamente em Deus. Só que nós não existíamos eternamente em Deus. Deus conhecia-nos por onisciência, por conhecimento eterno. Mas nós passamos a existir não pelo conhecimento de Deus, e sim pelo ato volitivo de Deus, pela vontade de Deus. Apocalipse 4 diz assim: digno, tu és digno, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram à existência. Não porque Deus conhece as coisas de forma antecipada, elas existem. Mas porque Deus que conhece elas, fala, elas passarão a existir. E aí elas passam a existir. Nós não existíamos antes de Deus por volição determinar a nossa existência. Nós não somos pré-existentes. Nós não participamos da essência divina eterna. Porque se nós participamos, nós nos tornamos o que o diabo quer que nós fôssemos. Que a criatura é parte da divindade. Se a criatura é parte da divindade, então ele que é uma criatura também pode ser adorado como divindade. Essa é a jogada dele, para que você adore Lúcifer no final da história. Porque começa assim: a criação é eterna, portanto a criação é Deus e Deus é a criação. Se a criação é Deus e a criação e Deus é a criação, então é tudo a mesma coisa. Então é o relativismo existencial. Aí a criação é Deus, Deus é a criação, porque ambos são eternos e ambos se misturam e se confundem. Então o bem é mal e o mal é bom. E o diabo é Deus e Deus é o diabo, porque o diabo é uma criatura, mas o diabo também está dentro de Deus nesse processo. Essa é a escadinha maçônica, no segredo mais oculto deles. Os primeiros 11 graus com humanismo, os segundos 11 graus com panteísmo espiritualista e os últimos terceiros 11 graus luciferanismo, onde eles dizem que a luz de Lúcifer é ao mesmo tempo a luz divina, porque a criatura é divina e a divindade é a criatura. Então Deus é o diabo e o diabo é Deus. E Lúcifer é só uma outra manifestação da face de Deus. Você está entendendo onde chega o negócio? Então é muito perigoso essa... Na verdade a gente começa num âmbito simples ali, mas você começa a relativizar tudo e tirar e colocar coisas do lado de Deus. Não, a queda é assim. A queda ele falou assim, não, ele tá mentindo pra você. Ele não quer que vocês sejam como Deus. Você vai ser como ele. Você nem vai morrer não, ele tá mentindo. Se você comer, você por você mesmo, pelo seu conhecimento, por quem você é, você vai chegar a ser, se descobrir o que você é. Você vai se tornar como Deus, porque você é divino. Vocês têm que se libertar desse karma, dessa prisão. É o papo da serpente. É a mesma mentira. Então, gente, é uma tolice e uma mentira diabólica a crença da pré-existência da alma. Eu sei que tem muitos judeus que acreditaram, teve até alguns pais da igreja que cometeram essa heresia, tá? Então eu não estou falando para você ler os pais da igreja comendo tudo, não. Filtre pela Bíblia. Eu estou falando que alguns pais da igreja piedosos, ortodoxos, acreditavam na verdade bíblica e outros acabaram se desviando. Esses daí eu não estou falando para você ler, não. Entendeu? Agora veja só, a pré-existência é uma mentira, porque nós não existimos por Deus nos conhecer. Nós existimos pelo ato da volição de Deus de nos trazer existência.
E Gênesis 1, quando fala assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o termo criou ali é bará, criou do nada. Então isso significa que o homem não existia. Em lugar nenhum. Em dimensão nenhuma. Entendeu? Ah, mas Deus não me escolheu antes da fundação do mundo. Sim, a escolha de Deus é pela onisciência de Deus. Não é pela sua pré-existência dentro dele. Então cai fora dessa... E aí se fica anulado a pré-existência, fica anulado já por base a doutrina da reencarnação. Porque da onde vem as outras almas para reencarnar quando só tinha Adão e Eva? Hã? Então o espiritismo já cai aí. O espiritismo assim, o Adão e Eva reencarnou de quem? Por terra nesse ponto. Ah, não, mas alma pré-existente. Pré-existente nada, porque Deus criou todas as coisas do nada, não? Do nada. Bará do Senhor. Então aqui, Jesus, na fala de Abraão, quando ele está contando que Abraão falou, derruba por terra a doutrina espírita. Na verdade, quase tudo de Jesus aqui deu. Não sei de onde que os caras conseguem tirar tanta coisa, né? Mas. E aí, olha só que coisa, Gui. Quando o Senhor está falando isso aqui, ele deixa claro essa questão. Aí você fala, mas então, quem é que está descendo lá na mesa branca? A Bíblia chama eles de espíritos familiares, demônios familiares. São os chamados terafins das Escrituras. Que tanto se refere ao ídolo, que personifica esse espírito, como ao próprio espírito que acompanham as famílias, para depois descer entre os médiuns, se declarando serem os mortos que retornaram. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima live, quando a gente falar sobre a questão da mediunidade, tá? Mas eu acho que aqui já ficou claro essa questão, que não existe reencarnação, não existe a base da doutrina espírita. Jesus está falando aqui de alguém salvo que está em disciplina no além-vida, por causa da forma que viveu. Ô Dani, eu acho que essa live aí do espiritismo... Espiritismo não, né? Da questão da mediunidade a gente vai fazer. Vamos fazer de um modo, vamos tentar pensar de um jeito. A gente vai expor para os irmãos para eles entenderem, biblicamente, até um passo a passo. E até para eles poderem evangelizar e mostrar na Bíblia para outros, né? Exatamente. Outros que estão entrando nessa questão espírita, né? Mostrar assim, olha, por que eu não creio no espiritismo? Porque a Bíblia, ela quebra tudo isso, ó. Por exemplo, aí a gente pode até criar perguntas, né? Sim. Tipo assim, pergunta. Perguntas que eu poderia fazer pro espírito e derrubaria ele nesse sentido, né? Acho que eu tô pensando nisso. Será que daria pra gente montar do jeito? Com certeza. Tipo assim, uma pergunta, então... da onde veio Adão e Eva? Daí se ele jogar a pré-existência da alma. Mas pré-existência da alma, mas como se Deus criou todos no bará de Deus aqui, ó, e tal, do nada. Então a gente pode fazer um passo a passo, num certo sentido, não para que você brigue com as pessoas e tente convencê-las, mas pelo menos para abrir os olhos das pessoas com a verdade bíblica, né? Eu acho que dá pra gente montar essa live dessa forma. Pra ajudar pra dar tipo uma munição. Isso mesmo. Né? É claro que a gente vai ensinando e ao mesmo tempo assim, montando por base de perguntas. Vamos dizer assim... vamos dizer que eu seja o espírita e eu vou te questionar isso, mas você vai me questionar na Bíblia. Claro que a Bíblia vai ser a nossa base, né? Existe uma obra, Gui, muito boa, a gente pode até usar alguns pontos dela. Eu queria indicar para o pessoal que quer estudar, tá? O livro chama Enciclopédia Apologética, de Norman Geisler. É um livro grosso, assim, mais ou menos. Lá ele toca nos assuntos que são obstáculos à fé cristã. E ele vai respondendo cada um, da onde vem o conceito, a história. Às vezes ele pega um assunto, às vezes um personagem. Por exemplo, lá tem o espiritualismo. Aí ele vai tratar com o espiritismo moderno, com o hinduísmo, que também é uma religião espiritualista, com a teosofia. E aí, a hora que ele entra dentro do espiritismo, ele vai dar a base da crença espírita. E aí ele vai mostrar o que eles acreditam, como eles se usam a Bíblia de forma errada, e depois ele vai refutar ponto por ponto. Então é uma obra muito boa. Às vezes ele pega um personagem, por exemplo, Maomé. Quem é Maomé? Por que Maomé é importante? Aí pega Maomé, explica tudo, fala por que Maomé e a Bíblia não concordam em certas coisas que Maomé promove no islamismo. Islamismo, mesma coisa. Aí vem lá darwinismo. Por que a doutrina darwinista? Porque é uma doutrina, viu, legal, gente? Sim. Então é uma obra bem grossa, assim, você pode comprar na internet. Enciclopédia Apologética de Norman Geisler. Tá? A gente vai poder estudar durante a semana e trazer algumas coisas que estão lá que são bem interessantes. E junto também com o estudo do irmão Gouveia sobre o assunto, né, que para mim é a melhor explicação do caso da médium em Endor. A gente pode fazer talvez 1, 2, 3 lives sobre o tema da mediunidade, mostrando biblicamente o que ela é, por que a Bíblia não apoia, e o que aconteceu no caso de Endor, porque os espíritos pegam aquilo ali para falar que, tá vendo só, a Bíblia é válida isso aqui. Vamos ver o que realmente aconteceu lá. Tá? Então a gente
vamos seguir sim, eu acho que seria bem proveitoso. Bem proveitoso a gente poder fazer a live sobre isso. Tem outros assuntos aqui agora, Gui, que tem a ver com a questão análoga dessa história. E eu acho que a gente pode deixar para uma próxima live. Tá bom. Para só tratar desse assunto que vai agora. Lembra que você falou na primeira live que a gente fez sobre o Rick Lázaro que parece que tem alguma coisa que liga isso aqui com a parábola do administrador infiel. Né? Lá é uma parábola, que é uma história. E tem mesmo, tem uma correlação. E ela é mostrada, né, naquele pequeno material da irmã da Habershon. E eu queria ler algumas coisas para vocês ali. Tem coisas que eu posso falar aqui sem ler e tem coisas que seriam complementadas lendo. Então eu acho melhor a gente deixar para a próxima live, para a gente poder considerar as questões análogas de lições para Israel, a igreja e os gentios dentro dessa história literal. É interessante porque ninguém dos comentaristas bíblicos ousou escrever parábola nisso aqui, né? Tem até esse, né? Porque quem traduz a Bíblia geralmente coloca os títulos, né? Eu acho que não tem uma versão, pelo menos eu nunca vi uma versão que eles colocaram a parábola do rico e Lázaro. Eu também nunca percebi. Eu não tenho nenhuma Bíblia que tem, mas parece que eu já vi algumas Bíblias, mas vão colocar parábola. Aqui... E se eu não me engano, os Testemunhos de Jeová também dizem que é uma parábola. Então, mas aqui... a parábola aqui na minha, pelo menos, a minha NVI, né? Então, que não é, vamos dizer assim, a melhor para estudo, né? É boa para leitura, mas a parábola do grande banquete, a parábola do discípulo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido, a parábola do administrador astuto, o rico e o Lázaro. Não é parábola. Não tem parábola, tá? O rico e Lázaro. Então, e é isso mesmo, porque tem que ser assim, porque Jesus não falou, e abrindo a boca ensinou em parábolas, ou contou-lhes uma parábola. Não, havia, é um fato. E parábola não cita nome de gente. Vou falar aqui, esse espigão, meu irmão, essa corrente você não quebra. Você que, não é parábola assim, me prova. Me diz aqui onde está escrito que isso aqui é parábola. E assim, tem muitos irmãos que leem as escrituras e leem bastante, mas nunca notaram, nunca pararam para notar. Que nem isso que eu digo para vocês, irmãos. Às vezes a gente tá fazendo live aqui, junto com o Dani, às vezes, ou até tentar nas próximas lives a gente fazer um estilo de pergunta, assim, para fazer mais sentido até para esses irmãos que estão chegando mais agora. É que tem perguntas que você só vai ter quando você lê a Bíblia pela 5ª vez, pela 10ª. Mas por quê? Porque eu vou desaprendendo? Não, porque você vai percebendo mais coisas. Exatamente. Né? E o Senhor vai te aguçando, aí quanto mais você lê, mais você quer entender. Fala, mas isso aqui eu nunca tinha parado. Isso aqui. Cara, tem o aspecto devocional diário que a gente toca de maneira maravilhosa, mas tem um aspecto geral, né, bíblico, onde tá os princípios e valores eternos do Senhor e a história que ele está perpetuando por toda a terra. Exatamente. Então assim, isso é imutável, né? Isso aqui não é cada um lê e entende o que é. Isso aí é imutável. Agora, em relação à questão devocional, é uma outra história. Então, vou tentar ver uma forma que acho que até essa ideia dessa próxima assunto aí a gente tratar assim, a gente vai pegar mesmo os assuntos, até para munir vocês de munição, né? Ou até você que às vezes acabou de sair do espiritismo. Pô, o cara vem tentar te levar pro espiritismo de novo e você não sabe argumentar biblicamente, né? Então a gente pode te dar essa força. Sim, exatamente. Então, gente, a gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima live considerando as questões análogas da história do Rick Lázaro, tá? E introduzimos o assunto da Guiena. Provavelmente a gente vai ter uma live para as questões análogas e uma para a Guiena e encerramos o assunto do pós-morte. Talvez com 7 lives. Interessante, né? Porque uma vez lá a Flávia estava assistindo, né? E aí você falou, talvez vai ter 3 ou 4. Eu falei, talvez vai ter 7 ou 8, né? E eu dobrou. Eu tô vendo que a gente vai terminar na 7ª ou na 8ª mesmo. Né? Tá que nem The Chosen, vai acabar na 7ª. Mas é bom, né, gente? Eu tenho recebido bastante pessoas, o Gui muito mais até do que eu, pela quantidade de gente que segue ele, tem falado, olha... tem sido bênção para mim, tem me ajudado a entender esse assunto do pós-morte. Teve irmãos até que falaram que tinham medo da morte, porque não entendia. Parece um véu, parece meio escuro o negócio. Não sabemos o que acontece, não sabemos se temos consciência do outro lado, para onde vamos, como é que funciona tudo isso aí. O que a gente falou aqui ainda foi bem resumido, tá? Nós estamos aí com 6 lives, vamos ter mais umas 2 aí, mas ainda foi resumido. Se fosse para entrar mesmo no assunto, a gente ia ter talvez aqui umas 35, 40 lives ainda para falar. Mas tem os materiais, leia o livro Hades, O Lugar dos Mortos, de Robert Gouvet. Esses 2 livrinhos, o verde e amarelo que eu apresentei na live passada aqui, quem for querer, faça o pedido. E também tem esse material excelente, né, que o irmão Anderson publicou lá no site dele, doperegrino.com. A gente vai deixar aqui depois para os irmãos verem. Mas é
muito bom. Eu fico muito feliz e grato pelos irmãos que têm procurado e agradecido e têm nos encorajado a continuar. Dani, se você conseguisse fazer isso em 1 minuto só pra gente... Acho que aquela pergunta da irmã, ela caberia nessa live. Né? Ela falou assim, eu tenho uma dúvida sobre aquilo que o senhor fala sobre o tempo ser acrescentado aqui. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, que prolongarão seus dias na terra. Eu acho que é esse o sentido da pergunta dela, né? Que foi ali pra cima já. Tipo, em que sentido ele tá querendo dizer com isso? Olha, Paulo quando interpreta, né? Paulo que é o intérprete de Cristo, quando ele interpreta isso, ele diz que é uma promessa mesmo. Honra teu pai e tua mãe. Você fala, mas tem pessoas que obedecem pai e mãe e morrem. Você tem que ver se ele honrou o pai e mãe. Honra é muito mais do que simplesmente fazer uma obediência parcial aqui, outra ali. Honra é um espírito de obediência ao pai e mãe. Outra coisa... que isso também tem muitas coisas acontecendo no mundo, né? E tem muitas coisas... Uma vez eu ouvi falando sobre o estudo sobre os livros poéticos bíblicos, por exemplo. Você tem Provérbios, que é um livro de princípios, né? Sim. Você tem o livro de Jó... Você lê Provérbios, que é um livro de princípios, você aplica que as coisas vão bem na sua vida, de certa forma, né? Sim. Só que você tem o livro de Eclesiastes, que de alguma maneira você vê assim, se aplica também, mas tem coisas que nem vão tão bem como você imaginava, porque tem algo além. E tem o livro de Jó ainda, que é outro poético, que você vê assim, ainda que você aplique tudo, tem coisas que podem acontecer por um propósito ou outro designado. Um propósito superior. Né? Então assim, tem às vezes a questão do princípio, mas às vezes não é que a pessoa morreu ou aconteceu alguma coisa que foi falta de princípio. O que acontece é o seguinte, é que existem leis espirituais, né? Por exemplo, no livrinho do Irmão Deus chamado Sofrimento, Suas 7 Causas, ele descobre 7 causas porque o sofrimento toca uma pessoa, à luz da Bíblia. Agora, tem casos em que você honra seu pai e sua mãe, de uma maneira geral, é para os seus dias serem prolongados. Também não está dizendo que seus dias serão felizes todos esses dias. Está falando que vai ser prolongado. Agora, Deus é soberano sobre as próprias leis que ele estabelece e ele pode, por motivos superiores, baseado em outras leis, tratar seus servos de outra forma. Por exemplo, Jó. Jó vivia num tempo em que, por ser um tempo veterotestamentário do Antigo Testamento, se acreditava e se vivia uma das leis espirituais, que é a lei da semeadura e colheita. Você fez o bem, você colhe o bem, você fez o mal, colhe o mal. E essa é uma verdade? É uma verdade, mas é uma das, não é a única. Aí quando Jó, que era justo, piedoso, servia a Deus, íntegro, se desviava do mal, o próprio Deus reconhece isso diante de Satanás. Aí, de repente, do nada, aquele homem bom começa a sofrer todas aquelas calamidades. Fala, mas peraí. E veja bem, Jó não leu o livro de Jó. Jó estava vivendo o drama. Nós é que estamos pós-Jó, lendo Jó. O Jó pré-Jó não tinha Jó para ler. Não tinha o entendimento dos bastidores. Que Satanás estava na corte celestial, falando acerca dele com Deus, que ele era alvo de alguma coisa para ensinar uma lição profunda a todo o povo de Deus que vinha depois dele. Ele não conhecia todas as leis espirituais dos tratos de Deus com o seu povo. O que ele conhecia? Semeadura e colheita, que é uma verdade, mas não é a única verdade. Quando acontece todas aquelas tragédias na vida dele, no capítulo 16, ele chega a dizer para Deus: tu mataste minha família toda, espreitador dos homens. Por que me tratas dessa forma? Você entendeu? Mas ele não entendia. Tanto é que no final ele se arrepende. Aí ele passa a entender que além da lei da semeadura e colheita, existe a lei da vindicação divina. Ou seja, há coisas que eu e você passa aqui que não são explicadas aqui, mas é para Deus ser vindicado num plano muito maior do que nós pensamos. E tem coisa até da liberdade e da maldade, né, Dani? Se a gente existe. Pensar, né? Porque, por exemplo, a liberdade... Porque a lei está estabelecida por Deus. Sim. Mas o homem é livre. Uhum. Só que assim, a partir do momento que eu vigoro na lei e você não, você pode acabar prejudicando de alguma maneira... E você vai pagar por isso, né? Sim. E eu vou ser compensado por isso. Sim, é o caso aqui do Rick Lázaro. Então, né? Na verdade, o Senhor vai trazer justiça sobre tudo. Então, semeadura e colheita é uma lei, mas não é a única. A lei da vindicação é outra, a pedagogia espiritual é outra, o sofrimento vicário é outro. Né? Seria bom quem puder ir ler esse livrinho, Sofrimento, Suas 7 Causas. São diversas leis, e Jó só conhecia uma. Entendeu? Então, o dia prolongado é uma lei geral, mas não quer dizer que por soberania Deus não possa encurtar seus dias por propósitos superiores que ele conhece. Tá bom? Não sei se respondeu, acho que sim, né? Tá bom.
Vamos orar? Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta aqui mais nesse sentido? Não, acho que tem outro sentido. As pessoas que interpretam a Bíblia errada serão salvas? Outras religiões, por exemplo, doutrinas? Não, o que salva a pessoa é crer em Jesus como Filho de Deus ou não. Se ele interpreta a Bíblia errada, tá cheio de crente que crê em Jesus interpretando a Bíblia errada. E vai ser salvo. Sou cristã e minha família é católica, eles serão salvos? Se ele crê em Jesus, independente de ser católico ou não. A base da fé católica é que Jesus é o Filho de Deus. Se Só a pessoa que tem nasceu consequências. Se a pessoa nasceu lá dentro e ela creu em Jesus como Filho de Deus, ela é salva. Agora, se ela viveu suas obras e conduta depois de ser salvo, agradou ou não a Deus baseado em coisas erradas que o catolicismo faz, aí é outra história. Apesar de salvo, ela pode incorrer em disciplina. E na verdade essa questão de salvação e condenação, a gente não tem como a gente dizer. Isso é uma questão muito... Por exemplo, esse é o que nem o Dani trouxe, só que eu não posso dizer tal fulano é salvo, tal fulano é tal, não dá pra dar nome, né? Porque é uma questão de Deus. Exatamente. As pessoas que interpretam a Bíblia errada, não, já foi. Depois que estivessem na eternidade, haverá o risco de cair em pecado novamente e ser expulso? Não. Isso nós vamos tratar na live quando a gente falar da Nova Jerusalém, da vida eterna. O livro A Segunda Morte explica muito sobre a questão da recompensa do reino. Ah, sim, o dano da segunda morte. Fiquei com dúvida sobre a punição, como será? Lá no dano da segunda morte está explicando também. Se você já leu, lá está explicando. Só que quem quiser saber um pouco mais sobre isso, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma indicação. Lá no meu canal tem uma playlist chamada Diferença entre Vida Eterna e Reino. Tem 34 vídeos, cada um com no mínimo 1h30. Só abordando esse assunto. Você vê como é que é um assunto amplo. E eu ainda acho que ainda tem que fazer mais uns 25, 30 vídeos para dar uma fechada. Tá faltando ainda, eu quero continuar. Até trouxe material aqui para ver se hoje daria para continuar a live. Talvez hoje não vai dar, eu vou ter que voltar amanhã. Mas para você ver como é que o assunto é amplo. Ô, Dani, sabe o que eu tava pensando aqui? Você falando isso aqui, sabe o que eu tava pensando agora? De nós começar a fazer live para terminar esse assunto aqui sobre a natureza e caráter de Deus, sobre, vamos dizer, uma live sobre isso, tal. A eternidade de Deus. E com base no caráter de Deus, a gente rebate as coisas que não tem nada a ver com ele. Sim. Entendeu? Não seria um prisma legal de se caminhar também? Seria. Por exemplo, tipo a santidade de Deus. Daí a gente derruba tudo que é levantado, por exemplo, em relação... A gente exalta o Senhor em tal e mostra tudo que está incoerente com as religiões, com as pessoas, tudo tal. Também é uma ideia, né? Também. Ou tipo o plano de Deus, né? Vamos dizer assim, o plano da redenção. A gente, tipo assim, sei lá, não... Eu acho válido, muito bom. Muito porque bom, daí a gente eleva aquela virtude dele. Eleva não, né? Aquela perfeição, a gente né, fala sobre isso. O atributo. E já consegue mostrar de maneira prática, na mesma live, o que tá ou às vezes vai 2, 3 lives pra isso, cada assunto, né? E a gente derruba o que tá desalinhado com a natureza e caráter dele. Sim, é muito bom. A gente pode fazer isso, pode falar sobre salvação e reino. Eu tô aberto, meu irmão. Não, é uma outra ideia que eu tô pensando aqui, né? Vamos conversar sobre isso depois. Eu queria, como eu falei aqui, por isso eu tô indicando pros irmãos, porque já tem muito material gravado. Lá no meu canal tá lá. Vocês podem ir lá assistir. Acho que a irmã Érica, ela veio procurar. É uma das irmãs que seguiu o Gui, passou a assistir alguns vídeos meus também. Ela falou, gente, eu nunca ouvi falar disso na vida. Eu falei, então... Não, e no teu lá tem quantas lives? Tem milhares de lives já, né? Já, tem bastante live lá. E esse assunto aí, Gui, eu comecei a gravar quando eu comecei o canal. Nossa. Então tá 34 vídeos lá, mas já faz mais de 1 ano e meio que eu não continuo a gravação desse assunto. E toda hora eu tô pensando, Senhor, eu preciso voltar. É porque depois comecei com a editora, com os livros, com outras coisas, acabou que passou. E tem muito material publicado em livro já sobre isso, né? Quem quiser também materiais em livro, fale com a gente que a gente tem também, tá bom? Mas vai lá, dá uma visitadinha lá no canal. Vai lá, pega lá a playlist Diferença entre Vida Eterna e Escriba do Reino. Isso. No canal do YouTube. E o Escriba do Reino? O Escriba do Reino, no YouTube, isso. Daí, ó, como é que vai ficar? Essa live aqui eu vou salvar no meu e do Dani. Aí vocês podem acessar até o perfil dele no Insta lá, segue ele lá. E ver lá o YouTube dele é igual. Isso. Ah, não, na verdade o YouTube dele não. É porque o Instagram dele é Daniel DQM. Isso, o meu Instagram é Daniel DQM. Mas e o teu YouTube tá lá, é o Escriba do Reino. É, o Escriba do Reino. Tá? Então nós vamos parar por aqui. Encerramos a história do Rick Lázaro, parte 2. Questão histórica literal. Na próxima live nós vamos entrar nas questões análogas. E depois na outra live, a Guiena.
né? Então vai ser 8 lives sobre o assunto. Tá bom. E depois nós continuamos, tá bom? Vamos orar? Vamos. Já, né? Pode ser. Pai, muito obrigado pela tua palavra que ilumina o nosso caminho. O Senhor disse que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque realmente, sem ela nós estaríamos cegos, perdidos nos nossos próprios vãos conceitos e pensamentos. Sim, sim. E sendo levados até mesmo, induzidos pelo príncipe da potestade do ar, pelos seus espíritos diabólicos que tentam nos levar, Senhor, ao engano e nos afastar de Ti. Mas Tua graça nos visitou e tem estado conosco em fidelidade, cuidando dos seus. E a Tua palavra está aberta para nós. E o Senhor, se dignou, o Senhor quis dar a conhecer o Teu propósito, a Tua mente, Senhor, a Tua vontade, os Teus pensamentos que são de paz a nosso respeito. Muito obrigado, Senhor. Não há coisa alguma que possa nos separar de Ti. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas presentes, nem as futuras. Obrigado por desvendar todas essas coisas, Senhor, da vida e do além-vida a nós, para que nós não temamos a morte, mas para que nós exaltemos aquele que venceu a morte e que está agora conosco e que, quer morramos, quer vivamos, somos dele. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada irmão, cada um que assistiu, que tem nos acompanhado e assistido e que ainda virá assistir esse conteúdo. Que tudo seja feito para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa a vida do Gui. Senhor, que o Senhor continue fazendo dele um canal. Dá-me também graça, Senhor, para continuar te servindo. Amém. E que nós possamos, Senhor, efetuar aquilo que o Senhor deseja. Fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua revelação. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 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 Agora você estava orando, eu lembrei. Atributos de Deus. Atributos. Então, a gente pode falar o atributo do Pai, que como ele é manifestado no Filho, e o que isso implica na vida da igreja. Ótimo. Muito bom. A gente pode fazer sim. E só para finalizar aqui, o irmão aqui falou assim: eu não consigo ler a Bíblia sem que a minha mente tente refutar o que está escrito. E às vezes eu creio em Deus, só que às vezes eu duvido. Eu oro pedindo a Deus para que me tire essa incredulidade. Mas é que não é você que... nada acontece, nada o que fazer. Assiste a nossa live de batalha espiritual e maus pensamentos. Então aqui mesmo no meu, o irmão que está perguntando isso está no YouTube, né? Você que está no YouTube, meu irmão, entra aqui nesse canal, assista tá escrito Maus Pensamentos, Batalha Espiritual na Mente Humana, tá? É porque isso aí não é pensamento teu, isso aí está sendo dados inflamados do maligno. Exatamente. Essa live a gente vai começar falando sobre o reino dos céus, daí do nada, lá pelos 15 minutos, dá uma virada. Mas assiste inteiro que é legal. Daí, por quê? Porque tem duas irmãs com a mesma questão que você e até pensando em suicídio, que falam na live, e a gente muda o curso da live na hora. Tá? Então, assista essa live, tem ajudado muita gente. Tá no meu canal e tá no canal do Dani também, que eu escrevo do reino. Mas o título é assim, Maus Pensamentos, Batalha Espiritual na Mente Humana. Bom? É isso aí. Amém, irmãos. Beijão no coração. Tchau, tchau a todos. Até a próxima. Né? Futuramente eu e o Dani vamos fazer bastante live junto. Vou ver se eu monto um negócio aqui, né? Faz tipo uma espécie de podcast aqui. E eu vou inquirindo ele aqui. É que eu sou muito bonzinho com ele, vou começar a provocar ele. Aqui de lado assim não dá pra provocar. Se tiver de frente assim, ó, ele começa. Esse amado. Paz, irmãos.